professora Patrícia, da Escola Narcisa Malha. A professora Cris me convidou para falar sobre a nossa patrona, né, que é a Narcisa Malha. E ela foi meu objeto de estudo, né, de um trabalho que eu fiz na minha pós-graduação. E aí eu vou falar um pouquinho dela para vocês, da história da nossa patrona, né. A nossa patrona, né, que dá o nome para a nossa escola, Narcisa, ela nasceu e viveu, né, boa parte da vida dela no século XIX, que é um tempo muito distante do tempo que a gente vive hoje, né? Ela nasceu no dia 3 de abril de 1853 e morreu já no século XX, em 1924. Ela morreu com 71 anos de idade. Por que a Narcisa é tão importante, né? Ela é muito importante para a história do Rio de Janeiro, ela é muito importante para a literatura brasileira. Ela foi a primeira jornalista mulher a escrever em jornais e receber pelo seu trabalho, escrever profissionalmente. Ela foi uma poetisa muito famosa no século XIX, chegou a ser homenageada pelo imperador Dom Pedro II, que na época era o governante do Brasil, né? Ela recebeu 2 prêmios pelo livro que ela publicou, o único livro que ela publicou, embora ela tenha escrito em muitos jornais, que eu vou dizer aqui para vocês o nome deles, né? Mas a Narcisa, ela recebeu 2 prêmios pelo livro Nebulosas, que ela escreveu, e era uma raridade por ter sido escrito por uma mulher. Ela foi aclamada, elogiada por vários autores importantes da época, como Machado de Assis, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Um grande escritor. Ela recebeu o prêmio A Pena de Ouro e a Lira de Ouro, que era dada para escritores importantes do Brasil naquele tempo, tá? Ela, a Narcisa, era filha de pais, né, que eram professores. O pai dele era conhecido como Professor Jacome. O Professor Jacome, ele era um professor dono de escola, né? E a mãe era Dona Inácia, também era dona de uma escola para mulheres. Naquela época, no século XIX, as mulheres e os homens não estudavam nas mesmas escolas. Na verdade, gente, mulheres e homens não tinham muito acesso à escolaridade, era difícil ir para a escola naquele tempo. Para você estudar, você tinha que ter uma condição de vida melhor, as escolas eram pagas, né? Narcisa, como era filha de professores, ela não era rica, mas ela tinha pais instruídos, então ela desde muito cedo, desde pequena, ela aprendeu a ler, escrever, falava muito bem o francês. O francês no século XIX está para a gente como o inglês hoje, né, que era necessário você saber falar e conhecer para você entender das coisas que estavam acontecendo e tal. Narcisa recebeu muitos elogios por causa desse livro, Nebulosas, e ficou muito conhecida no meio da literatura brasileira. Então, Narcisa recebeu muitos elogios por conta da sua, né, escrita ela escrevia muito bem, e naquela época era muito raro que mulheres publicassem livros, né? Ela parece ter sido a primeira no Rio de Janeiro a publicar um livro de poesias, e na época era muito comum que as pessoas relegassem as mulheres às tarefas domésticas, não dessem valor às qualidades intelectuais das mulheres. Então, ela era uma grande novidade, né? A Narcisa foi uma mulher que lutou muito pelo direito do voto das mulheres, para que a sociedade entendesse que as mulheres e os homens têm o mesmo valor intelectual, que a mulher não deveria ser subjugada ao marido ou ao pai. E ela era muito independente, né? Ela se casou 2 vezes. Ela se casou, antigamente era muito comum, as meninas casavam-se aos 15 anos. Ela se casou e o marido dela era um ator de circo, né, de teatro mambembe. Teatro mambembe é aquele teatro que vai se apresentando de cidade em cidade. E aí o sujeito viajava muito, nunca voltava, e aí a Narcisa, muito independente, se separou dele e
casou-se depois com um outro homem, né, que era um comerciante da cidade de Resende. Ela nasceu em São João da Barra, que é uma cidade do Rio de Janeiro. Só que o pai e a mãe foram morar em Resende quando ela tinha 11 anos e lá ela viveu a maior parte da vida dela. Esse segundo casamento também foi desfeito, o marido não aceitava o sucesso dela, não só como poetisa, mas como escritora, né? O pai dela era uma pessoa muito conhecida na cidade de Resende, e os ex-alunos dele, muitos dos ex-alunos dele eram escritores e fundaram jornais. E a Narcisa trabalhou em vários jornais. Um deles foi fundado pelo próprio pai dela, né? O pai dela ajudou a fundar o jornal chamado O Resendense. E lá ela escrevia, inclusive, a favor da República, a favor da abolição dos escravos, a favor do voto feminino, né? Além desse jornal, ela escreveu no jornal da época, o Fluminense, a Gazeta de Campos, o Correio Fluminense, a República, o Correio do Povo, entre outros jornais. Imprensa são veículos que exerce o direito de passar a informação, né? A imprensa, ela passa a informação do que está acontecendo no dia a dia para as pessoas, né? Imprensa vem da palavra prensa. Vou mostrar aqui para vocês o que é a prensa, né? Prensa móvel, né? A prensa móvel ela foi criada pelo Gutenberg, a prensa, foi o criador, né, da maneira de você fazer os jornais, e ela foi, a partir do século XVIII, começou a ser usada pelas pessoas que escreviam para fazer o jornal impresso. No século XIX, o jornal era feito dessa maneira. Tá vendo esses ferrinhos aqui? Cada ferrinho desse é uma letra. E aí eles formavam frases, tá vendo? Nessa ripa aqui. E essas frases eram colocadas aqui nesse pedaço de madeira. Depois eles fechavam essa tampa, apertavam entre a tampa e o tipo, né, que esses ferrinhos se chamam tipo, eles colocavam um papel e fechavam e apertavam. Esse tipo aqui ficava sujo de tinta preta. E aí saía o jornal impresso. Né? Depois, com o tempo, isso aí se mecanizou, isso passou a ser feito pela energia elétrica, mas nessa época era feito, da Narcisa, era feito manualmente. E era um móvel como esse que vocês estão vendo aqui, ó, que cabia num cômodo da casa, que se podia imprimir vários jornais. Então, hoje em dia, a gente tem o que, né? O pessoal faz blog, Twitter, canal no YouTube para divulgar suas ideias, para falar sobre as pessoas, sobre os mais variados assuntos que interessam, né? No século XIX, o meio de comunicação utilizado para espalhar ideias, para dialogar com a sociedade, né, sobre o que se pensava, era a prensa móvel, né? Então era muito comum as cidades terem vários jornais diferentes, porque tinha um grupo de pessoas que escrevia, né? E aí eles faziam um jornal diário ou semanal com o que essas pessoas escreviam. Tinham charges, desenhos também que saíam nesses jornais, tá? Esse era o meio de comunicação da época da Narcisa. Quero mostrar para vocês de novo a prensa, o tipo, tá? Aqui, ó. A prensa móvel imprimia 3.600 páginas por dia. Então, era possível imprimir 3.600 jornais para se distribuir por dia no século XIX. A gente vai falar mais um pouquinho, né, do ambiente, do mundo
como era no século XIX, o mundo que Narcisa vivia, né? Eu falei da prensa, do jornal, mas por incrível que pareça, a maior parcela da população era analfabeta. Esses jornais atingiam menos de 30% das pessoas do Brasil, tá? A maior parte das pessoas, dos brasileiros, infelizmente naquela época, eram analfabetos. Ela falava para um público específico, letrado, que não era todo mundo, né? A gente vivia num país que a mão de obra, em sua maioria, era escrava, né? Ela falava para a população urbana, das cidades, que tinham acesso à instrução, para a classe média. Falando mais um pouquinho do período em que Narcisa viveu, a gente vai falar dos transportes, né? Na época da Narcisa, no século XIX, aqui ó, se utilizava o trem a vapor para se locomover entre uma cidade e outra. Então, por exemplo, a cidade que ela morava, a cidade de Resende, se você quisesse ir para outra cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, tinha que pegar o trem na estação ferroviária. As pessoas sentavam aqui, ó, nesses vagões e viajavam de trem. A malha ferroviária do Rio de Janeiro e do Brasil, né, mais Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, ela foi desenvolvida bem nesse período mesmo, na segunda metade do século XIX. Dentro da cidade, as pessoas eram transportadas pelo bonde, o bonde puxado a cavalo. Depois, o cavalo vai ser substituído pelo bonde elétrico, mas isso só no século XX. A Narcisa viveu no século XIX. Século XIX, 1801, e vai até 1900, tá? Lembrando que a Narcisa nasceu em 1853, na segunda metade, que essa segunda metade do século XIX é a época em que vai acontecer a segunda revolução industrial, então as tecnologias estão chegando, estão aparecendo mais rápido, tá certo? Vamos ver outros meios de transporte. Esse aqui é o trem a vapor, esse é o bonde puxado a cavalo. É como se fosse um ônibus, tá? Só esse é o número 2, tá vendo? E aí ele percorria uma linha específica de um bairro a outro da cidade. O navio a vapor, né, que as pessoas eram transportadas quando você tinha que ir para outro país, no Porto do Rio, no Porto de Santos, no Porto de Salvador, na Bahia, e levava meses para chegar de um país no outro no navio, tá? Esse aqui é o Tilbury. O Tilbury é o carro daquela época, não havia carro, né? Os primeiros carros vão começar a ser criados a partir de 1886, né? Mas não era para todo mundo. Para carro em grande escala só no século XX. Então as pessoas andavam de charrete, né? Essa charrete se chamava Tilbury, que era como se fosse um táxi. Você mandava alguém, um empregado, ou combinava já com o motorista do Tilbury de te pegar na sua casa e te levar para o lugar que você queria ir e depois te trazer de volta e pagava ele como se fosse um táxi. E as pessoas mais, né, com mais condições tinham o seu próprio Tilbury, né? Tinha a sua charrete com seus cavalos e o seu motorista. Falando um pouco mais da nossa querida Narcisa, ela, depois dos 2 casamentos, né, que eu falei para vocês, a Narcisa se separou desse segundo marido, né, por ele querer que ela fosse uma mulher tradicional do século XIX, que ficava em casa cuidando dos filhos apenas, não tivesse uma profissão. Né, ele tinha muito ciúme dela ser reconhecida por muitas pessoas famosas e importantes, né? A Narcisa, ela viveu até 1925. Só que o livro que ela publicou foi o Nebulosas, né? O Nebulosas que eu mostrei para vocês. Tá? Depois disso ela não publicou mais nenhum livro, mas continuou escrevendo nesses jornais todos que a gente conversou, né, ao longo dos vídeos. Dizem que depois da proclamação da República, no ano de 1889, a Narcisa não escreveu mais nos jornais. A gente não sabe se foi por
decepção política, porque a nossa república foi uma república muito autoritária, que continuava não permitindo o voto das mulheres. A gente tinha, né, a nossa república foi fundada, né, pelos militares, mas tem pesquisas que dizem que ela passou a ser diretora também de escola e continuou trabalhando na educação, tanto é que virou nome de escola, né? Virou o nome da nossa escola. Ela foi homenageada como patrona, né? E morreu bem velhinha, ela tinha diabetes, ela morreu cega e paralítica, porque naquela época não havia tratamento para diabetes, e aí a diabetes causa cegueira, né? Ela pode até causar amputação de membros, enfim. Mas até hoje ela é lida e estudada, né, pela academia e reconhecida como uma das mulheres mais importantes da história da imprensa no Brasil. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Numa outra oportunidade a gente pode falar mais da Narcisa, da vida e da obra dela. Um beijo para todos, espero que vocês estejam se cuidando bem, usando máscara, lavando bem as mãos, evitando aí esse vírus que está deixando todo mundo longe da escola. Vai passar e a gente vai estar junto o mais rápido possível, tá? Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.